Bom, gente, hoje o assunto é aprender a dizer não. Uma palavrinha tão simples, mas que na verdade ela representa um monte de coisa. E eu vou começar, eu sou gestalterapeuta. A terapia é uma das linhas da psicologia que eu fiz especialização. E quem desenvolveu a gestalterapia foi o Frederick Pierce. E eu vou ler a oração da Gestalt. Ela é pequenininha, mas ela tem tudo a ver com o tema que eu vou trazer hoje aqui para vocês. E ela diz assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim a esse mundo para corresponder às suas expectativas. Nem você está neste mundo para viver de acordo com as minhas. E se por um acaso nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada há a fazer. E eu acho que a gente chama de oração da gestalterapia, porque ela é simplesmente simples na sua forma de ser. Ela deixa claro o quanto que a gente não está e não tem a obrigação de estar nesse mundo para corresponder à expectativa de ninguém. Só que a grande dificuldade da gente dizer não está muito ligado a não querer quebrar ou frustrar a expectativa de alguém, porque alguém já ensinou isso aí para a gente desde pequeno. No tema de ontem, oi Patrícia, no tema de ontem eu falei sobre se colocar em primeiro lugar, e o aprender a dizer não, ele é parte essencial da gente se colocar em primeiro lugar. Também já fiz uma live falando sobre que mulher boazinha demais só se lasca. Então, a parte essencial também para você aprender a ser boa de verdade, dizer não. Oi para quem entrou agora. E aí eu começo com as perguntas aqui, que é assim, o que eu ganho? Aí você se pergunta aí, o que eu ganho quando eu digo sim, querendo dizer não? Aí vocês vão me mandar aqui, eu quero que vocês me mandem aqui por escrito, os momentos e as situações que vocês têm mais dificuldade de dizer não. Para quem? Aí você pode dizer para mim, Marcela, para todo mundo. Mas para quem que é mais dolorido para você dizer não? Conta aqui para mim. Pode ser uma situação, pode ser para o seu parceiro, pode ser para os seus filhos, pode ser para os seus parentes que pede isso, que pede aquilo de você, pode ser no seu trabalho. Aonde que para você é mais difícil dizer não? Conta aqui para mim nos comentários para eu saber. Porque por mais que a gente fale só de relacionamento aqui, a mulher que tem dificuldade de dizer não, isso se estende para tudo na vida dela. Para tudo. Oi, Larissa. A Ana Luísa falou com um parceiro. Olha como é para cada tipo de pessoa. Para minha mãe, no trabalho, para minhas irmãs. Gente, olha só como é em várias áreas da vida. Em várias áreas da vida. E quando a gente começa por uma área, que seja praticando não no relacionamento com a minha mãe, a gente estende isso para o resto da nossa vida. Larissa, eu quero o seu número, eu te passo, Larissa. Bom, e aí, galera, por isso que eu começo perguntando, o que eu ganho ao dizer sim, querendo dizer não? Então pensa aí com a sua mãe, o que eu ganho ao dizer sim, querendo dizer não? Com o meu parceiro, o que eu ganho? O que eu perco quando eu digo sim, querendo dizer não? E o que eu ganharia se eu dissesse não? Muitas vezes na relação de mãe e filha, tem muita questão também do, eu devo muito a ela, já fez tudo por mim, quiser, ela pode ficar chateada, como se a gente fosse responsável por não frustrar em nada a outra pessoa. Até no relacionamento a dois, em tudo. E aí, a importância do não na comunicação. Nossa, de todo mundo, qual que é? O não é uma palavra, é um elemento fundamental na nossa comunicação, mas assim, fundamental. Só que ele está ausente na vida de muita gente. E muito por causa disso, as pessoas são infelizes e não entendem por quê. Muitas vezes a dificuldade de dizer não está muito ligada à depressão, está muito ligada a níveis altos de ansiedade, está muito ligada a estresse. E a gente nem entende, né? Como assim? O que isso tem a ver com não? Mas se a gente for olhar a raiz do problema,
se a gente aprendesse a dizer mais não, a gente poderia viver mais leve, mais tranquila, menos ansiosa, menos agoniada. Por isso eu estou aqui hoje, para proporcionar para vocês tempo, respeito e uma vida sem tantas chateações, simplesmente aprendendo a dizer não. A Marie Claire falou extremamente isso, mas a minha mãe, chateada, eu fico mal. Acho complicado dizer não para as minhas filhas, porque são crianças, mas tenho conseguido. É interessante porque, assim, quando a gente... muitas pessoas, pode ser nossa mãe, pode ser nosso parceiro, mesmo que adultas, têm uma extrema dificuldade em receber um não, em lidar com a frustração. E cresceram, mas continuam muitas vezes fazendo birra de crianças, quando não tem aquilo que elas querem. E não é porque é nossa mãe que é adulta, é nossa mãe, que também não é assim. Muitas vezes nossas mães são birrentas também. Às vezes elas ficam tristes ou chateadas por a gente não querer fazer determinada coisa no horário que elas querem, do jeito que elas querem, e elas emburram. O nosso parceiro, muitas vezes, é assim. Os filhos nem precisa dizer, porque criança é isso escrito. Então, a gente tem que ter cuidado e entender até onde a dificuldade do outro de lidar com frustração e até onde que a gente tem que limitar o nosso espaço também. E muitas mulheres acham que ser agradável, ser boa, é indispensável em qualquer situação. E não é indispensável. Oi, Paloma, oi, Malena. E aí eu já falei até aqui sobre ser boazinha demais. A mulher boazinha, na verdade, ela diz muito sim, não é porque ela é boazinha, é porque por trás ela é insegura, muitas vezes. Ela é medrosa, ela é carente, sabe? E aí ela fala muito sim, como uma forma de suprir tudo isso, ou como uma forma de não perder um pouco que ela tem ali de atenção, de carinho, ou de parceria, ou da pessoa ao lado dela. E muitas vezes, muitas mulheres dizem muito sim, além de insegurança e tudo que eu já falei, por serem controladoras. Olha só. Aí você vai falar, tipo, como assim, Marcela? Muitas mulheres se colocam muito à disposição dos outros para ser aquele tipo assim, eu não quero ficar fora disso por nada. Eu prefiro eu fazer, eu ir com a pessoa, ou eu fazer para a pessoa para ser do meu jeito, do que deixar no ritmo dela, de fulano, de cicrano. Então, muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, porque são controladoras, além de inseguras, medrosas e etc e tal. E aí tem o psicólogo Odair Conin, ele fala assim, e eu já falei muito isso aqui, ele fala, quem age assim, acha que não será amada pelos outros pelo que ela é, mas só pelo que ela faz. São dedicadas por baixa autoestima. Cara, imagina isso, você acha que é uma qualidade, nossa, eu sou uma pessoa muito prestativa. Aí quando você vai ver, você é muito prestativa, mas no fundo você tem uma puta baixa autoestima. Isso é qualidade? Se a gente for parar para olhar, não é qualidade. A Marie Claire falou, Marcela, eu digo não para minha mãe porque eu moro com ela, e eu acho que ainda faço tudo por ela. A falta do não atrapalha a minha vida. Quando falava não, doía e causava confusão, mas passa. Esse causava confusão e doía é um jogo de dois, é uma faca de dois gumes aí. Porque se você falar não, causa um tipo de dor, mas se você falar assim, querendo falar não, também causa outro tipo de dor. E por isso que eu comecei a live de hoje falando a oração da gestalterapia. Nós não estamos nesse mundo para corresponder à expectativa do outro. Óbvio que, como mulher, a relação com meu marido, eu vou dizer não com um objetivo. Para os meus filhos, é com outro, pode ser com outro objetivo, de ensinar para eles, muitas vezes, que eles não podem tudo que eles querem. Já com meu marido, pode ser, muitas vezes, de mostrar para ele que eu também tenho minhas vontades, que eu também quero, é importante para mim fazer minhas coisas. Mas o não, no final das contas, o objetivo dele é o mesmo, que é proporcionar seu bem-estar, é para te proporcionar saúde mental, a gente aprender a dizer não. Ontem eu falei na live isso, muita mãe, muito pai planta na nossa cabeça que a gente não pode desagradar ninguém. E aí a gente oferece a desonestidade nossa para o outro, que a gente faz o negócio não querendo fazer. A gente faz, aí se sente culpada, aí não faz, se sente culpada. Que diacho que é isso, pelo amor de Deus?
Ai, não, mas ele me chamou para fazer aquilo ali, eu vou. Aí você tá lá fazendo, você tá, tipo, com aquela angústia. Não, não queria estar aqui, gente. Pra que eu vim pra cá? Pra que eu fiz isso? Pra que eu comprei isso pra ele se não era pra comprar? Aí fica a culpa porque fez, aí se não faz, fica a culpa também. Jesus amado, pelo amor de Deus, vamos terminar isso aí, de uma vez por todas. Eu sou controladora e insegura e penso que falar não vai magoar a pessoa e eu acabo ficando mal. Tive problema 3 anos com minha mãe, separei e ela queria me controlar. Aluguei meu par e mesmo assim sofri com ela. Hoje tenho ótima relação com ela. Muitas vezes a nossa relação com certas pessoas que não conseguem lidar com a frustração de não ser como que ela é, muitas vezes uma distância ótima, nem muito perto, nem muito longe. E aí, gente, no trabalho, por exemplo, a pessoa que diz sim para todo mundo, para o chefe, para os amigos, em vez de parecer uma pessoa ali dedicada, empenhada, muitas vezes ela pode transparecer falta de compromisso, falta de foco, uma postura profissional que não é a melhor. Imagina, você está ali fazendo as coisas, qualquer hora que te pedem alguma coisa, você para e faz, vai e conversa. Muitas vezes você pode passar a imagem de que você é uma pessoa que tá ali, quer fazer tudo por todos e não faz nada bem feito. Então, às vezes, você quer ser bom demais, mas a imagem que você passa não é boa. Por mais que você diga muito sims. No amor, nem preciso dizer que quem é extremamente disponível pode ser vista desde o início de uma relação como uma mulher sem graça. Uma mulher, sabe? Aquela mulher que o cara vai fazer os planos dele e ela que se adeque aos planos dele, porque afinal para ele nem sabe que ela se incomoda com determinadas coisas. Por quê? Porque ela não fala. Ela não fala, ela não expressa, ela às vezes fica de cara emburrada, aí fica de cara emburrada, depois não adianta nada. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Se você fez alguma coisa, foi sair com ele, foi lá para a reunião de trabalho com os amigos dele, ao invés de fazer o que você já tinha programado, aí você fica lá de cara emburrada, aí você acha que você fica com raiva dele. Mas, na verdade, a responsabilidade é sua. Entende? E com os amigos, por exemplo. Ah, eu sou uma amiga, eu não sei falar não para meus amigos. O povo pede dinheiro emprestado, é fulano que pede dinheiro emprestado. Meu Deus do céu, o que tem de gente que parece banco, pro parceiro, pros filhos, para todo mundo, pra família, pede dinheiro emprestado, você não sabe falar não, meu Deus. Coitada de mim, eu não sei falar não. Eu fico indignada com isso. Eu acho que nunca ninguém me pediu dinheiro emprestado, na verdade. Mas nem parceiro, nem nada. Eu acho o cúmulo. Sabe por que eu acho o cúmulo? Porque os outros têm que ser responsáveis pelo que eles plantam e pelo que eles deixam de plantar. Então, se uma pessoa não tem responsabilidade de cuidar da grana dela, tem dívida aqui, tem dívida ali, quando você ajuda demais, você está ajudando ela a continuar como ela é. Você não ajuda ela a mudar. Ai, mas se eu não der para ela, ela vai ficar com raiva de mim. Eu posso perder a amizade. Ou ele vai ficar com raiva de mim. Ele vai brigar comigo. Ele isso, ele aquilo. Cara, isso é ilusão da nossa cabeça. E a gente precisa. Ai, ele não vai gostar muitas vezes? Ótimo. Eu não vim a esse mundo para corresponder às suas expectativas. E eu coloquei aqui até um exemplo que a gente dizer não muitas vezes é simplesmente uma forma de mostrar nossos limites. A gente é uma propriedade privada. Às vezes você está andando na rua, na BR, sei lá onde, aí você olha um terreno vazio e tá uma placa lá. Favor não invadir, não construir, propriedade privada. Aí você olha aquela placa e você pensa assim, que cara arrogante, colocando placa para mostrar que é dele. Você pensa isso? Ou, se você vai entrar naquele terreno ali, é você que se sente incomodada porque você sabe que está invadindo um lugar que não é seu, que não era para você estar fazendo aquilo, porque não é certo ali. É isso que acontece. Então, quando a gente entende que a nossa vida é o nosso terreno, a gente começa a aceitar também que muitas vezes não é a gente que tem que se sentir mal por dizer não, mas o outro que tem que se sentir mal quando percebe que está invadindo um espaço que é nosso, o nosso templo, sabe? E esse exemplo para mim do terreno fica muito claro, eu adoro analogia, mas fica muito claro porque mostra que não tem nada de errado em você dizer não. E eu vou ensinar aqui dicas de que não é não, você não precisa para a pessoa, não, não quero, já falei que não, não, não é assim, calma. Desconstrói esse também N-A-O-T-I-O não. Não é bem assim que a gente aprende a dizer não.
Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estou aprendendo a dizer não às amigas também, pelo fato de me procurarem só quando precisam. Estou quase me separando por isso, porque estou aceitando coisas que não era para aceitar, né. E isso é responsabilidade nossa, gente. Maria vai com as outras, e estou em crise de ansiedade por isso. Pois é. Só que aí tem solução. Primeira coisa, eu já falei muito nos meus conteúdos aqui, a gente tem que olhar para a nossa infância, para a nossa criação e entender o que que os meus pais ou o que que eu aprendi desde criança. Eu aprendi a enxergar minhas necessidades e a aceitar elas ou não? Ou muitas vezes era visto como errado, eu ter necessidades. Fica quieto, você não sabe o que você quer não. Você não sabe o que é melhor para você. Eu que sei. Engole o choro, para de chorar, e não sei o quê. Vocês podem achar ridículo isso, mas dependendo da realidade que a gente vem, do tanto que a gente ouviu, do que a gente vivenciou dentro de casa, essas coisas, cara, isso acaba com a gente, isso limita a nossa capacidade de dizer para alguém com calma e tranquilidade, porque o problema não é dizer não, o problema é fazer isso se sentindo bem. Dizer não, você pode virar para a pessoa e falar: "Não, não quero". E aí? Você vai ficar se sentindo um lixo, culpada, "Meu Deus, era pra eu estar lá, ela vai me achar uma péssima amiga, ele vai me achar que eu não sou parceira, ele vai me trocar, e meu filho vai achar que eu sou uma bruxa, nossa, coitadinho". Não, cara. Então, a grande questão por trás do não é eliminar a culpa. E eu quero te ensinar hoje aqui, eu tô te dizendo tudo isso para te ensinar justamente que é possível dizer não com a máxima tranquilidade, com leveza, e depois, com mínima possibilidade de se arrepender. "Nossa, será que eu fiz certo? Nossa, eu não devia ter feito". Não, eu sei o que que eu estou fazendo, e é justamente minhas dicas práticas para dizer não, ela te ensina justamente a ter tempo, muitas vezes, para responder alguma coisa, ou um pedido, ou quando te fazem um pedido. Encontrar uma forma de combinar, não é nem como a pessoa quer, também não é nem como você quer, vai ser um meio termo. Então o não, muitas vezes ele não é tipo: "Não quero fazer nada e não vou", não, às vezes você negocia, às vezes você reflete antes, às vezes você pede tempo, sabe. Então, pelo amor de Deus, sai dessa live hoje, vai para esse final de semana com essa cabeça aberta, entendeu? E disposta, cheia de luz aqui, como falou, como luz, cheia de luz para aprender a dizer não. E aí eu falei até ontem, quando a gente entende que o preto tem o preto porque existe o branco, tem o claro porque existe o escuro, tem o não porque existe o sim. Muitas vezes, quando a gente diz não para determinada coisa, a gente tem que enxergar na mesma situação para o que que a gente está dizendo sim. Sabe, pra que que eu tô dizendo sim? "Ah, me chamou pra ir lá pra esses negócios com os amigos dele". Cara, eu já tinha marcado tal coisa, pra mim é mais importante isso, eu sei que eu vou me sentir muito melhor no lugar tal. Aí você: "Não, então eu vou combinar com ele, dizer que não dá, vou tentar, né, propor uma outra coisa, porque eu tô dizendo sim para o que eu sei que vai me fazer melhor". Então a gente tem que também ter isso na nossa cabeça, claro. "Ah, beleza, não é não, mas é um sim também pra alguma coisa". Sabe? É um sim para o seu, que seja para você se sentir melhor, que seja para você ver alguém que você quer, que seja para você ter um tempo maior para você ficar sozinha, sem ninguém te enchendo o saco, seja para o que for. Quando você diz não, ao mesmo tempo você está dizendo sim. Então vamos lá, para as formas práticas de dizer não. Primeira coisa, você pode ganhar tempo. Quem é que te diz que você, quando te pedem alguma coisa, você tem que responder na hora? Quem é que disse isso? Não, você pode simplesmente ganhar tempo, pede um tempo para pensar. "Eu estou ocupada agora com isso ou com aquilo, te respondo depois". E aí vocês vão pensam em N coisas que as pessoas te pedem. Ah, minha mãe, por exemplo, ela tem costume, ela é paraibana agoniada, ela quer tudo não só do jeito dela, mas no tempo dela também, entende? Então assim, calma também, não dá para ser assim. Então você pode ganhar tempo. Pede um tempo para pensar: "Estou ocupada, preciso ver se eu tenho um compromisso, preciso ver se vai dar, estou terminando de fazer uma coisa, já vou lá". Porque se você está fazendo alguma coisa importante, por exemplo, e alguém te pede: "Marcela, vem cá fazer tal coisa", aí você vai pé da vida,
Porque isso que você está fazendo é muito mais importante. O problema é seu que você foi lá fazer isso, pé da vida. O problema é meu. Porque eu não soube combinar, eu não soube negociar, e a gente tem que entender outra coisa. Quando a gente começa a racionalizar e olhar que não é estratégia, a gente olha muitas vezes para esse não como uma forma de convivência, tipo, cara, é estratégia. Não é jogo, não é nada, mas é uma estratégia de boa convivência, é uma estratégia para eu conseguir viver melhor, é uma estratégia para eu aprender a combinar melhor. Ah, não vai ser do meu jeito nem do seu, vai ser um meio termo. É uma estratégia para eu aprender e experimentar uma nova forma de falar quando fulano me perguntar ou me pedir alguma coisa. Então, é uma estratégia para você viver melhor. E ela pode ser aplicada de forma muito racional, tipo, não, agora, olha, eu assisti a live da Marcela. E eu tô sentindo que nesse momento, eu tô lembrando da live dela, e nesse momento eu vou alguma daquelas alternativas lá, qual que é melhor? Eu vou ganhar tempo? Quando eu terminar aqui, vocês vão ver. Mas racionalize também, tipo, cara, o que que é melhor eu fazer? Eu vou experimentar. Então, primeira coisa, você pode ganhar tempo, tá? E depois você retorna e dá uma resposta para a pessoa. Segunda opção, repete. Se você pediu tempo e a pessoa insistir que precisa ser naquela hora, que ela precisa de uma resposta naquela hora, fica tranquila, segue firme e repete: "Olha, eu já disse que eu preciso checar, eu já disse que eu preciso ver, eu já disse que eu estou ocupada agora, muito ocupada e eu não consigo te responder isso agora". O Harry Breaker, ele fala que é a técnica do disco arranhado. Se você precisar ser um disco arranhado sem grosseria, sem falta de educação nem nada, repita, repita, sabe? Porque muitas pessoas, e isso vai acontecer, se você é aquela que diz sim para tudo, quando você começar a dizer não, o outro vai, mas ei, eu preciso agora, mas não sei o que e tal. Os outros vão tipo, repete, você vai estar implementando um novo comportamento, uma nova forma de ser. Então, ganhe tempo. Segundo, repete, se o outro não entender. Terceiro, liste as consequências. Às vezes, são coisas muito, que eu posso dizer, muito significativas, que podem mudar muito até a sua vida, sabe? Eu digo por mim mesma. Ai, quando eu estava morando em BH, meu marido queria que a gente viesse para São Paulo. Eu resisti por um tempo, eu não queria. E por ser uma mudança tão grande na minha vida, eu tive que listar as consequências. Eu escrevi, eu pensei o que que tem de bom em Belo Horizonte e de ruim. O que que vai ter de bom em São Paulo, no nossa convivência, no nosso dia a dia. Tipo, eu não vou só porque para ele é melhor ou na visão dele é melhor. Eu preciso ir realmente entendendo que se isso é melhor para mim ou não. Então, muitas vezes, a gente precisa listar as consequências, o que que eu ganho, o que que eu perco com cada um. Ah, meu filho pediu para eu comprar um PS4, sei lá das quantas, sabe? É um dinheiro que é considerável, beleza, eu posso dar agora, eu não posso dar agora, o que que ganha, o que que perde? Meu marido pediu para eu, aí coisa pequena, cancelar um compromisso que estava marcado há muito tempo, ou para não ir no aniversário de fulana, que é muito minha amiga, para eu ir em tal coisa. Caramba, se eu não for no aniversário dela, cara, o que que o que que eu vou perder com isso? Então lista as abençoadas consequências, porque isso te ajuda a ter mais clareza também. Não fica, tipo, fantasiando: "Ai, mas ela vai me achar uma", como é que fala? Sei lá, ela vai me achar ou ele, quem quer que seja que você tá negando alguma coisa, "Nossa, mas ele vai me achar, que eu não presto pra nada, que ele não pode contar comigo se eu falar não". Para de viajar na maionese. Quando a gente lista as consequências, a gente racionaliza os negócios, a gente fica: "Não, espera, respira, ganha tempo, o que que pode acontecer, o que que não pode acontecer", sabe? Para de fantasiar o que que pode acontecer depois. Quarta, não é sua culpa. Entende uma coisa, mas aí isso você precisa entender mesmo, tipo, mesmo. Se o outro não sabe lidar com frustração, se o outro não sabe ouvir não, não é problema seu. Não é problema seu, não é culpa sua. Então você vai precisar repetir. É um problema da pessoa, é um problema dela. Só que as mulheres, principalmente, acham que: "Nossa, tá vendo? Eu deixei ele irritado. Nossa, tá vendo? Se eu tivesse concordado, não tinha tido toda essa discussão". Aí você vai ficando refém.
Aí você vai se acomodando ali, na relação, de acordo com muito mais as vontades do outro do que com as suas. E não rola assim, não dá. Tipo, não dá. Aí acontece tudo que eu já falei em outras lives por aqui. Você vai se anulando, você vai deixando de ser prioridade, você vai adoecendo, você vai, sabe, se afundando, você vai enfraquecendo. E, cara, na boa, ninguém precisa disso. Esse é o seu pior lado, ninguém quer ele, nem você mesmo. Então, a quarta dica é: entenda que não é culpa sua. E você não pode ser refém da frustração e do lixo de ninguém. A criação, muitas vezes, do outro foi permissiva, ele não sabia. Muitas vezes você permitiu tanto o outro invadir seu espaço, que quando você começar a dizer, ele vai ficar frustrado, ele vai achar que. E aí você vai ter que ter muita segurança de mostrar para ele que não é que não, porque eu não te amo, porque você não é importante para mim. É porque é mais importante, eu estou fazendo essa coisa, eu já tinha isso combinado, que tal fazer dessa forma? E se a gente pudesse fazer assim, olha, eu tenho nesse horário tal coisa para fazer, entendeu? Quinto, esse quinto é ótimo, e ele é prático para a vida, para o trabalho, para as amigas, para o parceiro. Negue, elogie e agradeça. Na verdade, a sequência é elogie, negue e agradeça. Então, primeiro você elogia. Você agradece que a pessoa lembrou de você, ou você agradece que ela pensou que aquilo ali poderia ser bom para você. Você agradece. Você elogia, sabe? Nossa, que bom que você lembrou de mim. Mas, infelizmente, não vai ter como eu fazer isso agora. Ou a sua mãe, minha filha, vamos comprar tal coisa agora para você, não sei o quê, ou vamos ver tal coisa, que lá pode ter um negócio. Fala, nossa, mãe, que bom que você pensou em mim, que você pensou que eu poderia gostar disso, mas agora não dá para eu ir, porque eu estou aqui fazendo um negócio que é muito importante, assistindo uma live extremamente importante, que pode mudar minha vida. Deixa eu terminar, falta meia hora. Se a senhora quiser me esperar meia hora, aí eu vou. Se não, obrigada pelo convite. E tá ótimo, ninguém morreu por causa disso, sabe? Então, essa é uma forma no trabalho, com as amigas, de você dizer não. E você percebe que não é um não. Talvez você fale um não sem que o não, sem que a palavra não saia da sua boca. Então, você tem que entender que o não é muito mais um posicionamento do que a palavra em si, sabe? Então, beleza. Quinta. Sexta, eu disse que ia dar 6 dicas aqui, mas na verdade eu vou dar 9. Sexta, passe ou repasse. E aí eu falo assim, se você não existisse no universo, que pessoa que poderia fazer isso ao invés de você? Imagina que você não existe, cara. Imagina. Porque as mulheres que têm dificuldade de dizer não, elas também se acham, de certa forma, onipotentes. Por serem um pouco controladoras, mesmo que por trás disso tem insegurança, tem medo e tal, elas acham que elas são onipotentes. Não, mas é melhor eu ir, porque fulano não vai saber cuidar direito dela, e não sei o quê. Não, mas é melhor eu ir com ele, porque se o pai for, não resolve nada. Não, mas é melhor eu ir junto e tal, porque... Cara, pediu, eu gosto do exemplo, pediu pra você ficar com a sogra dele, com a sua sogra, final de semana, no sábado, sei lá, esse tipo, final de semana é o dia que você tem pra você. É o período que você tem para você. Aí você vai e você fala, mas por quê? Se eu não for, as irmãs, ninguém, só eu que entendo ela, só eu. E se eu não existisse no universo, quem que poderia ir? Então a gente tem que pensar também, muitas vezes, que a gente não é a única pessoa, ou muitas vezes a melhor pessoa, para fazer determinada coisa que alguém está pedindo para a gente. No trabalho também é assim. Na amizade, muitas vezes é assim, algum amigo te pede naquela hora que você faça tal coisa, que você vá com ele em tal lugar, que você leve ele em tal lugar, e aí vem os amigos oportunistas e monta em cima dessas pessoas que não sabem dizer não. E aí, passa ou repassa, olha, agora não dá, que tal você ligar para fulano, ou pedir para ciclano, acho que ele pode estar mais disponível que eu. Tá? Então, aprender a delegar também as coisas. Mulher controladora tem uma dificuldade tremenda disso. Eu falo isso porque eu sou uma mulher controladora em tratamento, graças a Deus, muito melhorada. Mas a gente tem muita dificuldade de delegar as coisas, de achar que outras pessoas podem fazer. E podem. Se eu não existisse no mundo, gente, pelo amor de Deus, sabe? E eu acho interessante dizer que muitas vezes o não que a gente diz, ou que a gente faz, ele pode acontecer sem que ninguém peça nada pra gente. Às vezes o não é simplesmente
parar de fazer determinada coisa que porque você quis, você começou a fazer para outras pessoas. Eu dou exemplo até da minha mãe. Minha mãe trabalha, né, lá no DR, e ela levava café da manhã todo dia para os amigos, porque ela quis, tipo, ela que quis. Pão, levava pão todo dia de manhã, pão, tal. Então eles acostumaram com isso. Mas quem criou isso foi ela. Para ela parar de fazer isso, é um não que ela tem que dizer. Mas ninguém pediu para ela nada. Você está entendendo isso? Que você tem que fazer até raciocinar o quanto que você faz muitas coisas porque você quis ou porque você achou que ia estar sendo boazinha demais ou ia agradar demais, mas ninguém te pediu muitas vezes. E você continua fazendo negócio que você não gosta. Então, parar de fazer as coisas muitas vezes também é um não. Tá? Eu fui dizer que, a Marie Claire falou, eu fui dizer que não aceitava certa atitude do meu namorado e ele me deixou. Ótimo. Que bom que foi no namoro que isso aconteceu, Marie Claire. De verdade, porque é sinal de que, como eu falei, para um relacionamento dar certo, a gente tem que tolerar os defeitos. Provavelmente, se você não tolerava certa atitude dele, é porque feria seus valores, sua integridade, alguma coisa sua. Eu sei que dói, mas que bom que terminou e que era um namoro ainda, entendeu? Isso mostra que, de fato, o que ele tinha para te oferecer não era o que você merecia. Faça outra proposta. Cara, você pode sentir vontade de atender o pedido até. Só que não do jeito que te pediram. Ai, fica com a minha mãe esse final de semana, porque eu vou ter que viajar a trabalho e não sei o quê. Você pode ficar com a minha mãe? Aí você fala, putz, eu gosto dela, considero muito ela, até vou. Mas não dá para ser o final de semana todo. Sábado, pode ser sábado, que domingo eu vou fazer determinada coisa. Aí você faz uma contraproposta. No trabalho, na vida, gente, em qualquer coisa. Pensa em contraproposta. Lembra que eu falo de estratégia? Dizer não muitas vezes é estratégia. O que não pode nesse ponto aqui de fazer outra proposta é se você não quer fazer mesmo nada, nem 1% do que te pediram, aí você vai lá e faz uma contraproposta. Não, não faz isso. Diz que não, ganha tempo, fala que tem outro compromisso, fala que não quer, fala qualquer coisa. Mas essa fazer outra proposta é quando de coração você até quer, mas não exatamente como a pessoa te pediu. Tá? Encerra o assunto. Dica 8. Se a pessoa rejeitar a sua contraproposta, e ela fala, ah, não, mas então deixa, já que você não quer assim, então deixa, aí faz aquela vitimização, né? Aí você fala, tá bom. Para de ficar se justificando. Tipo, para. O mundo não precisa disso. Não precisa. Você não tem a obrigação. Só que eu sei que muitas mulheres sentem isso. Se sentem mal por contrariar a vontade de fulano, mas você já colocou que não, então para de ficar justificando. Mas é porque realmente eu tô muito cansada hoje, me entende um pouco também, sabe? Porque aí você fica assim, tipo, pedindo compaixão da pessoa, né? Cara, você não precisa disso. E é por isso que eu digo, não, a gente dá para dizer com leveza, dá para dizer com segurança. Porque na pior das hipóteses, se você quer realmente até atender a pessoa, mas não daquele jeito, na pior das hipóteses, um não é fazer uma contraproposta. Aí a pessoa vai falar que não, e você vai falar, beleza, então é ela que também não quer. E eu não sou obrigada a fazer do jeito que ela quer. Aí você fica tranquila. Olha só como é vida. Isso é vida, gente. Olha, isso é vida. Sabe? Isso é vida. E por último, não, por último não. Não, por último. Reflita sobre o não. Reflita sobre as situações que se repetem com frequência em que você gostaria de dizer não. E aí é que eu falo, se você precisar, ensaie até na frente do espelho. Sabe por que eu falo isso? Eu trago o exemplo do meu yoga. Eu nunca fiz yoga na vida antes. E aí eu comecei a fazer quando eu acordo tem mais de um mês, tem mais ou menos um mês e meio. É tipo 10 minutos, é um vídeo no YouTube que eu boto 10 minutos de yoga de manhã. 10 minutos só. Aí eu faço yoga e mais alguns minutinhos de meditação. Eu era a pessoa que para fazer esse movimento aqui, ó, de encostar o pé no chão, minha filha, a minha mão ia até meu joelho só. Juro por Deus. Meu marido prova viva disso. Na academia ele empurrava, eu gritava, eu falava, para, tá bom, já me alonguei. E aí eu fui fazendo yoga, né? Porque me fazia bem, eu gostava e tal. Passou uns 20 dias, eu fiquei chocada.
Eu fui tentar esticar minha mão e ela tocava no chão, mais do que, tipo, isso aqui do meu dedo. Aí ele olhou, eu falei: "Cara, tipo, como assim que isso tá acontecendo?". Foi algo que aconteceu tão natural, porque diariamente, eu fiz pequenas num pequeno tempo, eu exercitei aquilo. Então aquilo naturalmente, até que sem eu me desse conta, aconteceu. E o não, quando a gente aprende, é a mesma coisa. A gente pode começar nas pequenininhas coisas da vida. A gente vai, sabe, é um não para o porteiro, é um não para o vizinho, é um não para a irmã que pediu hoje para eu ir lá levar não sei o que na casa dela, é um não para não sei quem, é um não para o namorado, é uma contraproposta. Aí você vai experimentando, daqui a 1 mês, 2 meses, está natural para você. Aí você nem fica mais tipo, ai meu Deus, será que fulano ficou chateado? Será que isso? Será que aquilo? Não! Me manda este vídeo de yoga, quero fazer yoga, eu mando. Como é que eu mando? Me chama no privado, eu mando o vídeo lá. É ótimo, é ótimo. E o seu corpo vai gostando daquilo, porque você vai evoluindo. Então a nossa vida, como vai evoluindo, você vai tendo prazer de dizer não. Porque você entende do coração, do fundo da sua alma, que aquilo é um bem que você faz para você. A gente não pode, minha gente, pelo amor de Deus, ser refém da expectativa dos outros. Não pode, não é nosso dever isso. Não ensina isso para os seus filhos. Ensina para os seus filhos que para ter uma boa convivência, eles muitas vezes vão precisar ceder ou negociar, mas jamais se anular. Olha isso, ensina isso para os seus filhos, pelo amor de Deus. Eu ainda não tenho filho, mas eu espero do fundo do meu coração, com todo o conhecimento que eu tenho hoje em dia, eu não vou ser capaz de virar para o meu filho, eu não quero jamais virar para ele e falar: "Ah, você não tem querer não". Quantas mães e pais não falam isso? Você não tem querer não, menino. Você não tem querer não. Cara, tipo, como assim que a pessoa não tem querer? É óbvio que a pessoa tem querer. Talvez você pode virar e falar: "Olha, meu filho, eu sei que você está com vontade de fazer isso, mas a mamãe, por ser mais velha que você, sabe das consequências que isso pode causar. Quando você crescer, você vai entender a mamãe. Mas eu sei que o que você quer é isso, isso e isso. Eu, talvez, no seu lugar, iria querer a mesma coisa". Porque a gente valida, gente. A gente valida. Aí eu cresci, eu sou uma pessoa que não sei falar não, vou ficar me lamentando, vou ficar culpando minha mãe, vou ficar culpando meu pai, não vou, eu vou mudar. Eu vou assistir uma live e eu vou mudar, entendeu? Aceitar que ninguém é substituível, inclusive você. Perceber que não temos obrigações com os outros, e sim com nós mesmos. Fazer aquilo que nos faz bem. Resumindo a live de hoje, é bem isso aí. E eu gosto de terminar com uma frase, e a de hoje é: aprender a dizer não é aceitar que tá tudo bem não corresponder à expectativa do outro. Uma frase normal, é uma frase simples, mas é uma frase real. Tá tudo bem. Você tem que virar para você e ficar falando: "Marcela, tá tudo bem não corresponder à expectativa do fulano. Nossa, mas se ele ficou estressado porque eu não quis fazer do jeito que ele quis, realmente deve ter uma certa limitação para lidar com frustração. Tudo bem, com o tempo isso se resolve. Eu vou continuar, eu sei o que que eu tô fazendo". Entendeu, gente? Então todo o universo, inclusive você, merece o seu melhor. E o nosso melhor a gente dá quando a gente respeita os nossos limites, sabe? Seja para o marido quer fazer amor, o marido quer fazer aquilo, o marido quer fazer outra coisa, você não quer, combina, sabe? Diz que não, ou diz que tal hora, ou diz: "O que que você acha assim? O que que você acha assado? Deixa eu pensar, eu já te respondo, tá bom? Me dá 10 minutos", sabe? E com a vida leve, tranquila. E pensa na imagem do terreno com a placa, Senhor. Leva essa analogia para a vida. Toda vez que você olhar uma placa de um terreno, você vai lembrar dessa live e de mim. Você vai falar assim: caramba, é o outro que tem que se sentir mal por invadir o meu espaço. É o outro que tem que se sentir mal por não respeitar a minha vontade, o meu limite também. Não eu que tenho que me sentir mal. O terreno é seu, cara. A plaquinha tá lá, ó. Só que você tem que mostrar a plaquinha pro outro, entendeu? Essa placa não precisa ser grossa, mal educada, nem nada, não. Pode ser delicada, pode vir com uma com agradecimento, com elogio, como é que é?
Elogio, você nega, você agradece. Essa plaquinha pode vir com uma contraproposta. Essa plaquinha pode vir, entendeu, gente? Faz sentido isso? Então, agora eu quero ver, interagir aqui com vocês. Tem alguma pergunta? Se alguém quer falar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, ó. Nunca devemos dizer não para depois falar sim. Ou podemos mudar de ideia? Podemos mudar de ideia. As pessoas não mudam de vontade? As pessoas não... Eu amava... Eu vou dar um exemplo ridículo. Mas na minha infância, minha comida preferida era estrogonofe. Depois deixou de ser. Eu tive que mudar. Ah, amor, vou cozinhar um estrogonofe hoje pra você. Não quero mais, obrigada. A gente muda. A gente pensa, a gente avalia. Mas é o que eu falo. Daqui pra frente, o caminho mais fácil, ao invés de ter dito um sim e voltar atrás e virar um não, é daqui pra frente você usar formas tipo, ganha tempo, não precisa responder na hora, sabe? Isso te permite, isso te dá mais possibilidade de, deixa eu pensar aqui, cara, mas se eu fizer isso, e se eu não for? E se eu emprestar o dinheiro? E se eu não emprestar? E se eu desmarcar? E se eu não desmarcar? Aí você pensa, pensou um pouco, lembra da live, aí você vai lá e decide. Mas se você já disse um sim e quer voltar e dizer não, é óbvio, se o benefício para você, e não é para ele não, para você, for melhor em retomar o assunto e voltar a dizer um não, melhor coisa da vida, tá? E vocês vão ver que, gente, cada vez vai ficar mais fácil e que cada vez vocês vão se sentindo melhor, porque vocês vão vendo que o mundo continua girando, que as pessoas continuam te amando, continuam te admirando, as que eram oportunistas vão se distanciando de você, as que não aceitavam você como você realmente é, também não vão conseguir conviver com você ao seu lado, então você vai filtrar quem que você vai ter ao seu lado. Sabe? Ah, minha mãe não sabe ouvir não, sua mãe vai aprender que você é uma pessoa que enxerga as próprias necessidades, você, por estar se autoconhecendo, por estar se aprendendo a se posicionar, você vai dizer para ela, com mais tranquilidade, por que que você não quer determinada coisa, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a amadurecer mais, muitas coisas na minha vida, minha mãe tinha uma posição, às vezes, muito enfática sobre determinada coisa, e eu não ficava, tipo, com raiva mais, como antes, tipo, ai, mãe, nada a ver isso. Ai, mãe, não. Eu falava assim, mãe, eu já conseguia me posicionar com amor, porque eu estava segura. Eu virava para ela e falava assim, mãe, eu sei que você pensa assim, e eu não acredito que você vai mudar de ideia, mas eu tenho o direito de pensar assim, assim, assado, e para mim tá tudo bem, para mim faz até mais sentido eu que pensar ou querer dessa forma aqui. E eu fazia isso com tranquilidade no meu coração. Por quê? Porque eu sabia, eu estava amadurecendo. Então, minha mãe não se sentia afrontada. Muitas vezes, quando a gente está imatura, é que a gente diz sim, vai, fica com raiva, ou diz não, morrendo de medo, meu Deus, aí se sente culpada. Isso é sinal de uma certa imaturidade emocional. Mas quando a gente vai amadurecendo emocionalmente, até o não é com mais amor, é com mais tranquilidade, é com mais segurança, é com menos culpa. Entendeu? Falei demais, né, gente? Verdade, o não é libertador. É horrível viver em função dos outros. É uma prisão, gente. É angustiante a gente viver em função dos outros. Tem uma amiga que entrou em surto há poucos dias. O casamento dela está em crise. O esposo dela quer sexo anal e a ver como pecado por serem cristãos, e ela não. Eu não sei mais o que dizer a ela. Cara, aí tem um... Que situação, né? Aí tem, por mais que seja questão de sexo, mas aí tem muito incutido aí questão de valores. Que, né, em algum momento, no início do relacionamento, um dos dois achou que isso não seria problema. Mas a vida, como é que é? A vida traz a conta pra gente em alguma hora, né? Eu encaminhei essa live a ela, o esposo dela é muito nervoso, ela não tem sua própria vontade. Eles reataram ontem, mas ela não sabe mais o que fazer. Eu estou com raiva disso, isso é um crime. Pois é. Aí é até difícil ter o que dizer, porque a gente pega muito as dores das outras pessoas, né? E seria até doído, Suzane, eu dizer para você assim, a gente precisa permitir que os outros lidem com o destino deles próprios, sabe? A gente precisa permitir que os outros colham o que eles plantaram ou deixaram de plantar. Só que quando a gente ama, isso é até dolorido pra gente.
Mas a orientação que eu te daria não é nem para ela, mas para você. Permita que ela escolha também, sabe. Ela precisa ter clareza do que ela quer, do que ela não quer. Você faz o seu papel pelo visto, você faz muito bem, mas cuidado para não enfraquecer se envolvendo demais com o outro, com amigo, com parente, sabe. Isso acontece muito. Que mais? Gente, é meu último dia de live da maratona. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Que vocês acharam? Quem me acompanhou aqui nos outros dias de live, que vocês acharam? Que vocês aprenderam com as outras lives? Olha que legal, a Maricléia falou assim: "Eu também tenho dificuldade de ouvir não, deve ser hereditário?". Muito interessante, cara. Isso aí, a gente muitas pessoas eu nem trouxe, né, mas é muito legal. Não é que é hereditário, que a gente traz comportamentos, assim como a gente traz a genética de família, a gente também traz alguns traços de personalidade, jeito de ser e tal. E é mudar, que bom que você já teve essa consciência, né. Teve uma live minha aqui que eu falei sobre amor imaturo, o amor infantil e o amor maduro. O amor infantil é muito isso, assim, é muita dificuldade de aceitar que no que o que é quando a gente não aceita o não? É quando a gente acha que o outro tem obrigação de muitas vezes suprir nossas necessidades. E o amor imaturo e infantil, ele é assim. Então é um passo que você precisa dar aí em direção ao amor maduro, tanto por você quanto na vida 2, sabe. Então, é hereditário, muito provavelmente, de certa forma, por algum motivo você tem dificuldade de não ter, olha que só, você tem dificuldade de não ter suas necessidades atendidas na hora e do jeito que você quer. Como é que resolve isso? Sendo você mesma sua própria fonte para suprir suas necessidades, tá? Sentirei falta das lives nesse horário. Amei a maratona de lives, sentirei muita falta. Não tenho muita dificuldade em dizer ouvir não, mas ampliei meu repertório quanto à forma de fazê-lo. É isso aí, galera. Por mais que seja bom, sempre dá para melhorar. Ter dificuldade de dizer não tem a ver com baixa autoestima? Tem. Somou muito, todos os temas sensacionais. Último dia, sentirei muito sua falta. Ai, gente, também. Quero conversar com você pessoalmente. Eu amei todas as lives, aprendi muito. Você fez bem pra mim, pra minha filha e para as minhas amigas. Ai, que bom. Às vezes eu tenho umas seguidoras que vêm no direct, várias até, não só você, Jô, que vem mãe e filha, tipo, a filha vem falar comigo e depois aparece a mãe. Eu falei: "Ah, quem que é sua filha?" Ela falou: "Ah, minha filha me indicou você." Eu falei: "Quem que é ela?" Ela falou: "É fulana, você conhece?" Eu falei: "Conheço." Muito legal. Aí tem irmãs também: "Ah, minha irmã me indicou você, é a fulana de tal, de não sei aonde." Eu falei: "Gente, que legal." Quando a gente indica algo que ajuda a gente, é sinal que a gente ama outra pessoa também, né. Amei todas as lives. Volta. Marcela, você deveria ter um grupo só com suas seguidoras fiéis. Olha, tem aluna minha aqui, Isabelle, do grupo Musa. Isabelle Musa. Vocês não sabem o que significa musa, né, gente? Quem é musa aqui sabe, que é um grupo online, é como se fosse uma mentoria de mulheres, das minhas alunas do curso. O que hoje me tocou muito foi o fato do não. Muitas vezes, se deixar de fazer algo. Essa é uma amiga, amei todas as lives, verdade. Meus amores. Que bom, gente. E eu vou ver se eu vou conseguir ficar longe de vocês. Eu pensei na segunda-feira, vir aqui sem tema nenhum, só para responder pergunta. Teve uma das lives aqui que eu falei muito isso, que eu queria parar uma hora só para responder perguntas de vocês. E se vocês quiserem agora, eu queria ouvir de vocês, se vocês querem que eu venha segunda-feira, no mesmo horário, apenas para responder perguntas de vocês. E aí essas perguntas vocês vão poder me fazer na hora da live ou eu terminando essa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui nos meus stories e vocês escrevem alguma pergunta pertinente que vocês querem que eu responda, algum assunto, mas tentem. Ai, gente, conjugar verbo é difícil, hein.
tentem ser objetivas na pergunta, tipo, claras, para eu entender de fato, não ser aquela, mas o que será que ela quis dizer? Tenta ser o mais objetiva possível, tá? Você deveria fazer mais lives com outros temas. Então, minha gente, então me façam perguntas nas caixinhas lá, quem sabe eu queremos, estou respondendo por todas. Sim, eu preciso ter terapia com você, Marcelo. Sim, com tema sobre depressão. Sim, Suzane, lembra que eu falei que eu tô te devendo? Vou fazer essa live, sim. Pode deixar, não sei quando, mas em breve, se Deus quiser, eu faço. Então, meus amores, eu vou indo nessa, com meu coração apertado, mas ao mesmo tempo cheio de luz e tranquilo da minha missão cumprida nesses 21 dias. Foram 21 dias de live, viu, gente? Diárias, como é bom. No início dá um friozinho na barriga, né? Será que, como é que vai ser, não sei o quê. Mas vocês são o resultado dessa minha missão. Tá bom, meus amores? Eu que agradeço vocês. Espero que eu tenha ajudado a quarentena de vocês aí, a vida em si. E levem com vocês essa música, tá bom? É. Um beijo, gente. E quem tiver dúvidas, alguma coisa, quiser me mandar no direct, pode mandar, eu sempre estou por lá. Quem me manda mensagem lá sabe que eu respondo. Minhas alunas Musa, gente, é Mulheres que Sabem Amar. É o nosso grupo online das alunas. Ivanise entrou aí, mas eu estou saindo agora. Lindona. Saudade de você, Ivanise. Mais uma vez, eu sei. E quem perdeu meus lives vão estar no YouTube, no meu canal do Telegram, tá bom? Então, segunda, eu venho para responder as perguntas de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E vocês, levem para a vida de vocês, que você merece mais do que você tem hoje, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau.